A Gerdau é uma ação que paga excelentes dividendos, mas vem caindo desde o ano passado. Eu até fiz um vídeo há aproximadamente 5 meses aqui no canal falando da empresa e alertei para eventual queda a partir daquele momento. Mas e agora? Será que passou a valer a pena investir em Gerdau? O que está acontecendo com a empresa? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Então vem comigo. E para você que não conhece a Gerdau, ela é uma empresa focada na produção de aços. Portanto, ela vende uma commodity, ou seja, um produto que não tem nenhum diferencial competitivo. Não é bem assim. Por mais que o aço tenha sua cotação internacional, você pode ter ali alguns diferenciais dentro do aço. Inclusive no mercado de engenharia, o pessoal prefere os aços da Gerdau que são de maior qualidade. Mas por que então ela vem caindo tanto? É uma cilada ou uma oportunidade? Vamos olhar o que está acontecendo. Começando aqui pelas ações GGBR4, que hoje caíram 1,11%. Quando a gente clica aqui na performance do ano, já acumulam uma queda de 9,23%. Quando a gente pega os últimos 12 meses, 18%. E se a gente pegar do último topo, mais ou menos aqui, em janeiro de 2023, a gente tem uma queda acumulada de mais de 30%. Mas não existe só a Gerdau SA, a GGBR4. Existe também a Metalúrgica Gerdau. E até hoje muitas pessoas não entendem essa diferença. E a metalúrgica é a Gual 4, que também caiu no último ano. Acumula uma queda menor, e quando a gente pega do último topo, a queda acumulada também é menor. Você pode perceber então que a Gual caiu menos que a GGBR. E por que isso acontece? Primeiro ponto é entender a diferença entre as duas. A Gual, a metalúrgica, ela é uma holding, ela é a controladora. Sabe a Itaúsa, a Cosan, ou até mesmo o Banco do Brasil em relação a BB Seguridade? Essas são empresas que estão no domínio de outra, detêm participação em outra. São as holdings. Você já ouviu falar por aí? Holding patrimonial? É esse tipo de coisa, uma empresa que tem participações em outras. E a Metalúrgica Gerdau é a holding da Gerdau. E como toda holding na Bolsa de Valores, existe o desconto da holding. Então, no geral, a Gual 4, a metalúrgica, vai estar mais barata. Só que não é por conta disso, pura e simplesmente, que eu já vou comprar automaticamente a Gual. Não! Porque eu preciso ver se esse desconto da holding ele está acima do seu histórico. Então você vai avaliar o histórico de desconto da holding, você vai olhar lá. Em tal ano o desconto foi de 20%, em outro ano 22, 23, e aí você faz uma média. E aí você vai ver, olha, a média é negociar com 22% de desconto em relação à investida, que é a Gerdau SA, a GGBR4. Ah, nesse momento está negociando com desconto de 30%, então está mais barata. Aí eu tenho que optar pela holding. É esse jogo que você faz quando você quer comprar ações da Gerdau. Não estou falando que isso é automático para comprar as ações da Gerdau, só estou dizendo que quando você vai optar entre a holding e a controlada, você vai fazer essa análise prévia. A Gerdau também tem ADRs negociadas no exterior, que claramente também estão caindo. E aí você poderia se perguntar por que alguém escolheria negociar ADRs de Gerdau? Porque essa pessoa mora nos Estados Unidos ou porque essa pessoa quer ter uma exposição em dólares de uma empresa que está listada no Brasil. Seja qual for o motivo, você tem a opção de negociar Gerdau no exterior também. E hoje, quando a gente pega a Gual 4 e a gente olha para o principal indicador utilizado para verificar se uma ação está barata ou se ela está cara, esse indicador é o indicador preço sobre lucro, que pega a cotação e divide pelo lucro dos últimos 12 meses. Não está pegando lucro futuro, até porque ninguém sabe. Existem as projeções de mercado, dos analistas, e o ideal é que a gente tente fazer alguma projeção. Eu vou mostrar para vocês onde você encontra isso gratuitamente nesse vídeo. Por quê? Porque o passado não importa tanto agora. A gente tem que olhar para o que pode acontecer com a empresa. De qualquer forma, negocia 5 vezes lucro e há um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,60. Um alto desconto aqui. Mas a gente precisa olhar para o histórico, como eu falei para vocês. O histórico de indicador da Gerdau está onde? Aqui no caso, a holding está em 0,73, está abaixo da média histórica. Então já está com desconto em relação à média, e isso é bem interessante. É isso que a gente quer procurar quando a gente está procurando ali comprar uma empresa mais barata. Já a GGBR4 negocia a um múltiplo um pouquinho maior, 5,9 vezes lucro e PVP de 0,72. Então veja que por mais que a GGBR4 tenha caído mais, ela ainda tem múltiplos maiores. E aí quando você olha para o dividend yield, que também é importante para você saber se uma empresa está barata ou cara, está em 7,11% na GGBR4
e está em 13% na Gual. Por que isso aconteceu? Porque, no geral, o dividend yield está maior naquela empresa que caiu mais. Mas o que acontece é o seguinte, a Gual 4, a holding, está com um payout maior, inclusive distribuiu um payout maior. Você vai perceber, clicando aqui no histórico, que esse payout costuma ficar aqui embaixo. Em 30%, já chegou a 10%, em 2018 abaixo de 15%. E aí você vai olhar para o payout da GGBR4, que é a controlada, está em 37%, já esteve bem mais baixo também. Então você vai perceber que a Gerdau tem uma política de ora pagar mais dividendos na controlada, ora pagar mais dividendos na holding. É muito difícil você saber qual será o momento melhor para cada empresa. É melhor você simplesmente seguir pelo quê? Pela qual está mais barata, como eu falei para vocês. Então, como os últimos dividendos pagos foram maiores, não na GGBR4, mas sim na Gual 4, você teve um dividend yield bem superior, fazendo com que ela caia menos, porque os investidores olham para os dividendos. Tanto assim que, na presente data, na data de gravação desse vídeo, o HCTR11 subiu um monte, um fundo ruim, porque ele distribuiu 65% a mais de dividendos do que vinha pagando anteriormente. Então, olha só como o dividendo ele move o preço das ações no curto prazo. Mas o que você quer saber é o porquê dessa queda, se ela deve continuar, como está o setor de atividade da Gerdau, se há uma perspectiva de recuperação. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que o aplicativo da Grana, que eu venho utilizando e é indicado pela B3, ele vai fazer com que você resolva o problema do imposto de renda na Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Inclusive vai te auxiliar completamente no cálculo do imposto de renda que você tem a pagar. E se você não entregou a declaração no prazo correto, que foi até o dia 31 de maio, você ainda pode fazer a retificação em poucos minutos, optando pela declaração pré-preenchida. E aí você vai utilizar o quê? O aplicativo da Grana para isso, que no plano Mais Grana, você resolve tudo isso de forma muito rápida e automatizada. Caso você tenha interesse em assinar esse plano, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto na assinatura do plano Mais Grana. Mas e aí? O que está acontecendo com a Gerdau? Porque ela não para de cair, mesmo estando barata. Olhando inicialmente aqui para o preço do minério de ferro, é importante que a gente olhe para o preço do minério de ferro porque ele vai determinar o custo do aço. O minério de ferro é transformado em aço. Então, quando o minério de ferro está muito caro, isso pode ser ruim para a Gerdau, porque não necessariamente ela vai conseguir repassar esse aumento de custo. É muito difícil fazer isso num mercado onde ele está quase comoditizado. Então, o ideal é que o minério de ferro não fique com um preço muito baixo para ser um mercado desaquecido, mas que não fique com um preço tão alto, isso para siderúrgicas, essas empresas que produzem aço como a Gerdau. E aí, nesse momento, o preço do minério de ferro está bem estabilizado em 111 dólares a tonelada, fazendo com que o custo para a produção de aço da Gerdau não seja tão alto, só que a Gerdau vem sofrendo com outra coisa que eu já vou comentar com vocês. Mas é importante a gente olhar também para o preço do próprio aço. Eu falei para vocês que o aço tem a sua cotação definida no exterior, e a cotação está aqui praticamente no preço médio do aço, mas vem sofrendo uma queda muito forte. E aí você olha para o aço em 2021, ele estava aqui nas alturas e só veio caindo e ainda parece estar numa tendência de baixa. Pode ser que se estabilize aqui nessa região de preços, que é um preço médio mais ou menos do aço. E essa queda faz com que isso se reflita num resultado menor para as empresas que operam com o aço. Gerdau, você tem a Usiminas, você tem a CSN. Por quê? Elas vão vender no preço mais baixo com a menor demanda. Isso promove um resultado operacional menor. E aí, esse gráfico é o ponto-chave para o grande problema que a Gerdau vem sofrendo hoje. Porque em termos de preço do minério de ferro, a gente viu que ele está estabilizado. Em relação ao preço do aço, pode cair um pouquinho mais, mas não é o grande problema hoje vivenciado pelas siderúrgicas. O grande problema está nesse gráfico, importação de aço no Brasil. E aqui você tem a produção de aço da China, exportação de aço da China e penetração, que é a importação. Porque o que acontece? Quanto mais aço acaba penetrando no país, isso faz com que a Gerdau tenha dificuldade de vender num preço com uma margem boa, principalmente se esse aço vem num preço ridículo. Um preço talvez de custo ou até abaixo disso, como a Gerdau acabou comentando nas suas últimas teleconferências de resultados a respeito do aço chinês. E você está tendo cada vez mais um volume de importação de aço crescente ao longo dos anos. Volume de importação mais ou menos 25% superior
quando você faz a comparação, e o consumo inferior. Uma taxa de penetração de quase 19%. Essa é uma taxa alta quando você olha para o histórico de Gerdau. Então esse é um problema, porque o aço da Gerdau é de qualidade. Só que aí você tem um aço chinês que, mesmo sendo ruim, como é muito barato, fica difícil de você competir com os preços. Então é por isso que eu te falei, a Gerdau está no mercado em que ela produz um aço de qualidade, mas é quase uma commodity, de tal modo que ela acaba brigando sim por preços. E aí, a grande demanda dela hoje é justamente você dificultar esse preço supostamente abusivo do aço chinês. Por meio do quê? Por meio do governo, que deveria, na visão da Gerdau, promover tarifações ou dificuldades maiores para reduzir essa penetração de aço chinês no mercado nacional. Então, é uma empresa que está no setor que precisa de uma defesa, de um protecionismo do governo nesse setor. E esse é um grande problema. A gente tem que reconhecer como problema do setor que precisa da proteção estatal contra importações que acabam gerando uma eventual concorrência desleal. Ainda assim, é uma empresa que vem tendo resultado positivo. Uma empresa que dá lucro. No último trimestre deu 1,2 bilhão de lucro. Pagou ali quase a metade disso em dividendos. Então dá para você esperar aqui mais ou menos o quê? 50% de payout? Ou 40% no mínimo? Guarda esse número porque ele vai determinar o nosso preço teto em Gerdau. E além disso, é uma empresa que está com uma saúde financeira boa. Relação dívida líquida sobre EBITDA, que é você pegar a dívida da empresa depois de descontar o caixa dela e dividir pela geração de caixa dela, que é o EBITDA, você tem 0,40, ou seja, considerando hoje o potencial de geração de caixa da empresa, que ela tem hoje, sempre olhando para o hoje, e se você considerar isso em relação a dívida da empresa, quanto tempo você teria que demorar para pagar toda essa dívida? Olha, nesse caso, menos de um ano, porque se você tem um número abaixo de 1, e aqui é 0,4, você está me dizendo que em menos de um ano, na verdade, um quarto de um ano aproximadamente, você pagaria toda a dívida se quisesse. Essa é uma posição confortável de alavancagem. Isso é muito importante para uma empresa que está no setor bastante cíclico, depende de um ambiente com muitas vendas, baixa penetração de uma concorrência mais desleal. Então, pelo menos na parte de saúde financeira, ela está muito bem posicionada. E esse é um diferencial competitivo da empresa, porque quando a gente olha para outras, não estão tão confortáveis assim. E eu vou mostrar para vocês ali, principalmente os pares setoriais como Usiminas e CSN. Apesar desse caráter mais cíclico, a gente já começa a perceber que a operação tanto na América do Norte quanto no Brasil já vem melhorando. A receita líquida em relação ao quarto trimestre de 2023 já melhorou, o lucro líquido também já melhorou, EBITDA melhorou bastante, quase 38%. Então a gente já começa a ver uma recuperação da empresa. Apesar disso, ela caiu nesse ano. Então a gente já começa a ver o seguinte, olha, o cenário está melhorando, mas a empresa continua caindo. Pode ser uma assimetria de precificação. Além dessa recuperação, a Gerdau também já vem começando a se beneficiar do quê? De medidas governamentais que passaram a restringir o aço chinês. Então essa demanda acabou sendo atendida de uma forma parcial pelo governo. E aí veja o que disse a própria Gerdau na sua última teleconferência de resultados a respeito do assunto. Gostaria de reconhecer o governo brasileiro pelas medidas de defesa comercial anunciadas recentemente, que tem como objetivo defender a indústria brasileira de aço contra a competição desleal, a exemplo de iniciativas já tomadas por outros países. E aí cita que agora você tem uma tarifação maior em cima do aço chinês. Então esse é um cenário favorável hoje para a Gerdau e as suas pares setoriais. Vale ressaltar que as exportações aumentaram da ordem de 25% em março, ou seja, a gente está tendo agora uma eventual redução da penetração do aço chinês e uma maior exportação do aço para o mundo. Então hoje a Gerdau está num cenário de recuperação. Parece estar agora muito próxima do fundo do poço. Agora ela já começa a ver uma luz no fim do túnel, porque é um setor mais difícil, como eu já falei para vocês. A empresa ainda cita, e vale ressaltar que é um componente muito importante da receita líquida da empresa, a operação na América do Norte, cita que o mercado automotivo nos Estados Unidos continua com uma recuperação gradual, que favorece também a Gerdau. E ainda eles veem algum espaço para uma recuperação mais intensa nos próximos períodos, voltando a níveis pré-pandemia, quando a gente teve ali um mercado que estava numa ascendente, tanto em aço e em outras commodities também. No âmbito interno, a Gerdau ainda espera uma sinalização do governo para crédito imobiliário, e isso favorece uma demanda maior por aço. Então você tem o mercado automotivo nos Estados Unidos se recuperando e aqui no Brasil o mercado imobiliário com eventuais estímulos governamentais. Somados esses fatores, mais ao fato de que as exportações aumentaram
e que o aço chinês deve ter uma penetração reduzida, hoje já se começa de novo a ver um cenário mais interessante para a Gerdau. E aí, quando a gente compara os múltiplos dos pares das concorrentes da Gerdau, quando a gente faz a comparação que é necessária, afinal de contas eu não posso olhar apenas para um múltiplo, um indicador de análise fundamentalista somente para a empresa, de forma isolada. Eu não posso olhar para o indicador de forma isolada por si e também não posso pegar ele e não comparar com os pares setoriais. Porque o PL praticado no setor siderúrgico não é o mesmo PL praticado no setor de tecnologia. Então isso é muito importante de você ter na sua mente para não incorrer em equívocos, em erros graves ali de iniciantes. Então olha só o que acontece. Indicador preço-lucro, Gerdau é o melhor de todos. Indicador preço sobre valor patrimonial não é o melhor de todos. A Usiminas ganha, só que aí tem um detalhe. O PVP, você precisa tomar muito cuidado, porque ele precisa ser lido com o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E quando a gente olha para o ROI da Usiminas, é muito baixo, 4%. E o ROI da Gerdau está em 12%. Muito importante olhar isso para você não achar que é só olhar o PVP de forma isolada. E o indicador EV sobre EBIT, que é muito importante também, o da Gerdau é o melhor. E aí vamos olhar para a dívida, como eu falei para vocês, como está a dívida. Lembrando que até mesmo a margem líquida da Gerdau é maior, e a margem líquida junto com o ROI são indicadores excelentes para você entender que a empresa sim tem uma vantagem competitiva em relação às suas concorrentes, e aqui a gente vê isso muito claramente. A relação dívida líquida sobre EBIT, que é até melhor do que o EBITDA, principalmente nessas empresas onde você tem muita depreciação e amortização, é melhor usar o EBIT. Você tem 0,57, na verdade fechou em 0,40, a gente viu ali no último trimestre. A CSN não está muito boa, está mal. E a Usiminas melhorou, mas ainda não está no mesmo patamar aqui da Gerdau. Então hoje, claramente, a Gerdau tem múltiplos melhores no conjunto, tanto em termos de qualidade quanto em termos de preço. E aí, para você utilizar ali uma estimativa dos próprios analistas de quanto a Gerdau deve ter de lucro por ação, você tem esse site aqui da Microsoft Start Dinheiro. Inclusive tem recomendações aqui de compra, 7 recomendações, compra forte, mais 5 de compra normal e apenas 2 de manutenção, nenhuma de venda. Ou seja, hoje o mercado está mais voltado a indicar compra da Gerdau, porque como a gente viu, ela está com múltiplos mais baratos. E como está hoje aqui a projeção de lucro a cada trimestre? O primeiro trimestre está aqui. Inclusive, a Gerdau reportou algo acima do que se esperava. Havia ali uma estimativa de lucro por ação de 0,53, reportou 0,59. A estimativa do segundo trimestre, 77 centavos por ação. Terceiro trimestre, 78 centavos e depois 57 centavos. Quando você soma tudo isso, dá 2,71 por ação. E aí, supondo que a empresa pague apenas 40% de payout, a gente viu que pode pagar até mesmo mais do que isso, você teria aqui um dividendo por ação estimado de 1,8. Vamos arredondar para 1,9. 1,9 fica uma estimativa interessante. Aí você faz o quê? Divide pela taxa de desconto que você quer. O Bazin fala em 6%, mas eu prefiro 7%, porque hoje esse seria um desconto mínimo que você deveria exigir, até porque os títulos públicos federais atrelados à inflação estão dando de ganho real hoje 6,33%, 6,5%. Então 6% é pouco hoje em dia. Então a gente teria um preço teto de 15,57, bem conservador. E hoje quanto custa a GGBR4? 17,73. Ela poderia cair nesse sentido. Mas se a gente tiver ali um payout que seja de 50%, que é algo que pode acontecer tranquilamente, já aconteceu até demais, a gente viu de 60%, 70% ali com o Gual 4, aí a história é outra. Aí a gente poderia chegar em um dividendo de 1,30, pelo menos. Eu dividiria por 0,07, que é 7%, chegaria a um preço teto de 18,57. Então você poderia adotar hoje, com essa estimativa, um preço teto de 18,50, sendo que o PL já está descontado, isso reforça a sua análise. Então hoje a Gerdau pode até cair se o payout for de 40%, mas se for de 50%, ela tende a subir, principalmente se os resultados melhorarem. Mas é sempre importante lembrar do caráter cíclico da empresa. Por mais que pague bons dividendos, é muito difícil você colocar numa carteira previdenciária essa empresa, porque ela acaba sendo quase que uma empresa de commodity, de tão cíclica que é. E aí a gente vai olhar aqui o retorno histórico da Gerdau entre os anos de 2005 até 2024. E a gente tem aqui resultados não muito animadores. Perdeu do CDI, IBRX e Ibovespa. Agora, se você mudar a janela de tempo, vamos colocar 1995, comecinho ali do Plano Real praticamente, até 2005, pegando outra janela de tempo, você vai ver que a performance é diferente. Aí a gente teve o quê?
1.400% da Gerdau contra 893 do CDI, 605 do IBRX e mais quase 500% do Ibovespa. Por quê? Porque teve um boom ali de commodities nos países emergentes. Então depende muito da janela temporal. Tem como prever quando isso vai acontecer? Não tem. Por isso que você precisa estar ciente dos melhores momentos de se investir em empresas mais cíclicas. Senão, você pode acabar perdendo de vários outros indicadores e não ganhar o dinheiro que você esperava nesse tipo de ação. Não é nenhuma recomendação de investimento aqui. Sendo que a empresa vai publicar os seus resultados no dia 31 de julho desse ano, do segundo trimestre de 2024, e tudo isso você confere no site de Relações com Investidores, tanto o calendário aqui de eventos corporativos, quanto na central de resultados, onde você pode ver os últimos resultados publicados. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!